Deus é bom. Boa noite, querido. Abra por favor a sua Bíblia. Salmo 45. Salmo 45 diz a palavra do Senhor: o ungido de Deus e a sua noiva. Salmo dos filhos de Corá, salmo de ensino. Está escrito aqui também o subtítulo Cântico de Amor. Que precioso, né? Cântico de amor. Diz a palavra do Senhor: de boas palavras transborda o meu coração. Ao rei consagro o que compus. A minha língua é como pena de habilidoso escritor. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Nos teus lábios se extravasou a graça. Por isso Deus te abençoou para sempre. Cinge a espada no teu flanco, herói. Cinge a tua glória e a tua majestade. E nessa majestade cavalga prosperamente, pela causa da verdade e da justiça. E a tua destra te ensinará proezas. As tuas setas são agudas, penetram o coração dos inimigos do rei. Os povos caem submissos a ti. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. Todas as tuas vestes recendem a mirra, aloés e cássia. De palácios de marfim ressoam instrumentos de corda que te alegram. Filhas de reis se encontram entre as tuas damas de honra. À tua direita está a rainha, adornada de ouro finíssimo de Ofir. Ouve, filha, vê, dá atenção, esquece o teu povo e a casa do teu pai. Então o rei cobiçará a tua formosura, pois ele é o teu Senhor. Inclina-te perante ele, a ti virá a filha de Tiro, trazendo donativos. Os mais ricos do povo te pedirão favores. Toda formosura é a filha do rei. No interior do palácio, a sua vestidura é recamada de ouro. Em roupagens bordadas conduzem-na perante o rei. As virgens, suas companheiras que a seguem, serão trazidas à tua presença. Serão dirigidas com alegria e regozijo. Entrarão no palácio do rei. Em vez de teus pais, serão teus filhos, os quais farás príncipes por toda a terra. O teu nome eu o farei celebrado de geração a geração, e assim os povos te louvarão para todo sempre. Aqui estamos tratando de Jesus e da igreja. Aleluia. É um cântico de amor, porque o nosso amado nos ama. O nosso amado derramou o seu amor sobre nós, mesmo sendo nós indignos do amor dele. Ele derramou o seu amor sobre nós. Oh Deus, obrigado pelo teu grande amor. Oh Deus, tu és, Senhor, o nosso grande amor. Tu és meu grande amor, não é isso?
Tu és meu grande amor, príncipe da paz, minha esperança, o único Deus. Cante, tu és meu grande amor. Tu és meu grande amor, príncipe da paz, minha esperança, o único Deus. Em quem confio, em quem confio, Ele é santo. Santo é Jesus, és meu bom pastor. Jesus, és meu bom pastor. Diga, santo é Jesus, santo é Jesus, és meu bom pastor. Todos juntos, exaltado, exaltado.
aplauso. Exalte o Rei, querido. Exalte o Rei. Dê louvores a Deus. Alegre-se na presença do Rei. Alegre-se na presença do Rei. Louve-o, louve-o. Aleluia. Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. Ele é socorro bem presente nos tempos de angústia, de aflição. Deus é o meu refúgio. Cante. Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza, aquele que sustenta a minha sorte. Nenhuma arma forjada contra ti há de prosperar. Nenhum mal vai me ameaçar. Nenhuma praga em minha tenda chegará. Nenhuma arma forjada contra mim há de prosperar. Estou firmado na rocha que nunca se abalará. Meu refúgio é o grande, eu sou o Senhor Jeová. Aleluia. Cante, Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza. Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele é o meu socorro. Ele é a porção, porção da minha herança. Aquele nenhuma arma contra mim há de prosperar. Nenhum mal vai me ameaçar. Nenhuma praga em minha tenda chegará. Nenhuma arma forjada contra mim há de prosperar. Estou firmado na rocha que nunca se abalará. Meu refúgio é o grande, eu sou Senhor Jeová. Você vai cantar agora pro teu irmão, abençoando a vida do teu irmão. A outra parte. Nenhuma arma forjada contra ti há de prosperar. Interceda pelo teu irmão. Nenhum mal, nenhuma praga em tua tenda chegará. Nenhuma arma forjada contra ti há de prosperar. Estou firmado que nunca se abalará. Fique firmado aí. Seu refúgio é o grande, eu sou Senhor Jeová. Aleluia. Estou firmado na rocha que nunca se abalará. Ele é a nossa rocha. Meu refúgio é o grande, eu sou Senhor Jeová. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Vamos aplaudir o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Tu és o nosso refúgio, Senhor. Tu és a nossa fortaleza. A glória é tua, a honra é tua. O louvor é todo teu, Senhor. Para sempre, para sempre. Oh Deus, oh Deus. Oh Jesus, glória pertence a ti, Senhor. Honra pertence a ti. Povos e tribos todos te louvam por tuas maravilhas, Senhor, por tudo que criaste. Oh Deus, glória pertence a ti, Jesus. Digno tu és, digno tu és. Vamos dizer isso, glória pertence a ti.
glória pertence a ti. Honra pertence a ti. Povos e tribos te louvam por tuas maravilhas, por tudo que criaste, Jesus. Todos os reis exaltarão teu nome, e as nações entoarão louvores. Glória pertence a ti. Honra pertence a ti. Nós, os teus servos, te amamos, ó Rei de nossas vidas. Vivemos pra tua glória, Jesus. Todos os reis exaltarão teu nome, e as nações entoarão louvores. Glória pertence a ti. Honra pertence a ti. Povos e tribos te louvam por tuas maravilhas, por tudo que criaste, Jesus. Levante as mãos e diga isso. Todos os reis teu nome, e as nações entoarão louvores. Glória pertence a ti. Honra pertence a ti. Nós, os teus servos, te amamos, ó Rei de nossas vidas. Vivemos pra tua glória. Diga, vivemos pra tua glória. Vivemos pra tua glória, Jesus. Todos os reis exaltarão pertence a ti.
teus servos. Nós, os teus servos, te amamos. De nossas vidas, vivemos pra tua glória, vivemos pra tua glória, Jesus. Para a tua glória, Senhor. Diga, vivemos. Vivemos para tua glória. Vivemos para tua glória. Vivemos para tua glória, Jesus. Vivemos para a tua glória, Senhor. Vivemos para a tua glória, Senhor. Esse é o anseio das nossas almas. Que essa afirmação seja verdade nas nossas vidas. Vivemos para a tua glória, como teus súditos, como teus servos, como teus adoradores, Senhor. Nosso desejo é viver para a tua glória, e tão somente para a tua glória. Santo Deus, engrandecido seja o teu nome, Jesus. Os reis da terra te adorarão. Os povos, as tribos, as línguas, as nações se renderão diante de ti. Todos se dobrarão e confessarão que Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Senhor. Aleluia. Aleluia. Não existe outro Senhor. Só Ele é digno. Só Ele é digno. Aleluia. Gostaria que você abrisse sua Bíblia, a primeira carta aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 7. Primeira Coríntios capítulo 7. Nós vamos ler somente esse versículo no início, o versículo 29. A partir do versículo 29. Diz a palavra de Deus. 1 Coríntios 7, 29. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se o não fossem, mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. Feche
Feche os seus olhos, não feche a Bíblia. Senhor amado, te louvamos, ó Deus, por tão profunda palavra, esclarecedora, reveladora, confrontadora. Precisamos ser confrontados pela luz que há na tua palavra, pela luz que há na justiça do reino de Deus. Senhor, em nós há trevas. Nossos corações são corruptos e enganosos. Não há nada de bom em nós, Senhor. Em nós não habita bem algum. Somos maus. Pedimos a Deus que o Teu Espírito venha trazer luz às nossas trevas. Em o nome de Jesus pedimos, Senhor. Amém. Amém. Pode tomar seu lugar, querido, não feche sua Bíblia, nós vamos ler algumas... aliás, precisamos ler algumas partes deste texto para entender bem o que está escrito aqui. Então, gostaria que você fosse comigo no capítulo 6. Capítulo 6, a partir do versículo 12. Para a gente entender o capítulo 7, a gente precisa se inteirar dessa parte do capítulo 6. Até porque as divisões por capítulo são tão somente para que conseguíssemos chegar até o texto de forma mais rápida, e por isso houve uma padronização. Essa padronização é para que pudéssemos ler na congregação, juntos uns com os outros. Mas a carta não foi escrita com capítulos, foi escrita diretamente. Não há capítulos aqui, mas o versículo 12 diz assim. O texto tem um título muito importante. A sensualidade é condenada, diz a palavra do Senhor. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor, e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o corpo que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Por enquanto, só até aqui. A palavra de Deus é muito enfática quanto a uniões abomináveis, uniões que não agradam a Deus. A igreja de Corinto está localizada numa região extremamente promíscua, extremamente
extremamente sensual, com muitos cultos sensuais a deusas que eram, na sua essência, entidades malignas voltadas para cultos pagãos. E os cultos pagãos eram todos eles baseados em imoralidade sexual. Todo culto pagão é baseado em imoralidade sexual. Quando nós estamos tratando de pornografia, estamos tratando de uma palavra, parece até que é uma palavra, até de certa forma, branda, para falar sobre algo que enoja a Deus e que é abominável aos olhos de Deus, porque pecamos contra o corpo, e quando fazemos isso, estamos simplesmente dizendo para Deus que Ele não é nosso dono. Quando praticamos imoralidade sexual, promiscuidade sexual, pornografia e nos envolvemos com isso, estamos dizendo para Deus: você não é o meu dono. Estamos dizendo que outro é o dono do corpo. Meus irmãos, na cruz nós fomos comprados. Nós não somos de nós mesmos. Não pertencemos a nós mesmos. Temos dono. Nosso corpo tem dono. Eu digo nosso corpo físico. E por que o apóstolo Paulo precisa trazer isso à tona? Basta fazer alguma pergunta, essas perguntas ao texto, e a gente tem a resposta. Por que o apóstolo Paulo está falando sobre imoralidade sexual? Por que ele está falando que o corpo pertence ao Espírito, é templo do Espírito, é membro de Deus? É comprado por Deus. Por que há necessidade de se falar isso? Porque o culto pagão, a filosofia grega, entendia que o corpo, a matéria física, esse corpo aqui que a gente toca, que a gente tem, é mal por natureza. E não foi esse o propósito que Deus criou o corpo, não. Quando Deus nos criou, aí você vai lá no Éden e você tem as respostas para isso. Quando Deus nos criou, Ele disse assim, depois de ter formado o homem, depois de ter criado o homem, Deus viu que aquilo era mal. Está escrito isso? Não. O que Deus disse? Deus viu que era bom. Quem disse que o teu corpo é mau? Quem disse que o teu corpo é matéria e não serve para nada e só serve para ser rejeitado? Não. O corpo é obra de Deus. Nosso corpo é obra do Deus Altíssimo. E por isso mesmo que você precisa entender que você não é dono do seu próprio nariz. Porque o teu nariz pertence a Deus. Teus olhos pertencem a Deus. Teus ouvidos pertencem a Deus. Tua boca pertence a Deus. Tua cabeça pertence a Deus. E todo o teu corpo pertence ao Senhor. Então o nosso corpo não é mau. A filosofia grega, o pensamento daquela época, o pensamento daquela localidade em Corinto, onde estava localizada a igreja de Corinto, era que o corpo é sempre ruim. E eles entregavam os seus corpos para paixões lascivas e promiscuidades tamanhas, porque eles entendiam que, afinal de contas, fazer qualquer coisa com o corpo não tinha problema, porque o que importa é a alma. E o apóstolo Paulo teve que trazer a dura repreensão. As cartas a Corinto não são apenas duas. Essas foram as que foram achadas, encontradas foram 1 e 2 Coríntios. Mas não foram só duas. Há quem diga que tenha sido entre 3 e 4 cartas à igreja de Corinto. Algumas são chamadas cartas severas. O apóstolo Paulo, ele precisou ser muito duro com Corinto. Por quê? Porque Corinto frequentava o culto a Deus
dentro da igreja, dentro do local, da congregação, onde se reunia o povo de Deus, se reuniam aqueles que se entregaram a Cristo, que reconheceram que Cristo era o Senhor de suas vidas. Mas, depois de participarem da ceia, eles saíam do templo de Deus e iam se unir com prostitutas e meretrizes. Ou você acha que é à toa que o apóstolo Paulo está dizendo isso? Que quando eles se unem com prostitutas e meretrizes, estão se tornando um só corpo com ela. Não, é porque eles estavam praticando isso. Porque a igreja em Corinto, a igreja nessa região da Grécia, eram tantas religiões, eram tantas entidades, o panteão grego era tão vasto. Existia culto a uma deusa chamada Diana, existia cultos a deusas da fertilidade, a deusas que eram deusas rainhas do céu, chamavam de rainhas do céu, eram sempre imagens femininas, imagens de fertilidade, e por causa disso havia um culto ao sexo. Estavam na igreja, estavam no templo, cultuavam a Deus, participavam da Santa Ceia. Não é à toa que há instruções para a Santa Ceia em Corinto, e depois iam praticar imoralidades sexuais. Você acha que nós estamos muito longe disso? Nem um pouco. Nós vivemos no país da sensualidade. Nós vivemos numa terra que é reconhecida pela sensualidade de suas mulheres, do carnaval e da prostituição, inclusive infantil, onde pessoas vendem seus filhos, vendem os corpos de suas filhas. Esse é o país que nós estamos vivendo. E não é nada diferente de Corinto. A cidade de Corinto respirava sensualidade, respirava promiscuidade. Por todos os lados, por onde iam, o que viam eram sempre prostitutas cultuais na porta dos templos pagãos, convidando as pessoas a entrar. Hoje você pode ter isso na palma da sua mão. Hoje você pode experimentar isso na palma da sua mão. Então, é para que você entenda que a igreja em Corinto estava precisando de exortação firme, dura, séria, porque eles achavam que o corpo não servia para nada e por isso podiam fazer o que quisessem com o seu corpo, que isso não afetaria sua alma. Afinal, quando eles iam na igreja de Jesus Cristo, suas almas eram clarificadas pelo sangue do Cordeiro, mas eles sentavam na mesa dos demônios. Bebiam do cálice do Senhor, você lembra disso? Em Corinto, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Como vocês podem beber do cálice do Senhor e assentar-se na mesa dos demônios? Queridos irmãos, há pessoas dentro das igrejas que estão fazendo isso despundoradamente, sem a menor preocupação, estão vivendo dessa maneira sem serem confrontadas. Não, deixa aí. Uma hora se acerta, uma hora toma jeito. Você está vendo a firmeza com que o apóstolo Paulo está escrevendo isso? Se o apóstolo estivesse presente ali diante deles, ele estaria falando incisivamente. Porque a igreja de Corinto diz: mas você fala de uma forma muito dura.
Você denuncia os nossos pecados o tempo todo. E algumas pessoas diziam, você parece que nem prega mais o evangelho, porque você só denuncia pecado. E o apóstolo Paulo tinha que dizer, não, denunciando os teus pecados, eu estou pregando o evangelho. O evangelho é a luz para as trevas. Se isso não acontecer, significa que não é um evangelho sadio, não é sã doutrina. Sã doutrina, doutrina curada, doutrina que cura, doutrina que traz sanidade, é a doutrina que vai confrontar tua sensualidade. E a minha sensualidade, e a nossa sensualidade, porque a sensualidade está dentro de nós. E o psicólogo hoje diz que o professor não pode reprimir a manifestação da sensualidade de uma criança. Se a criança se expressar afetivamente de forma mais intensa com outra criança, o professor está proibido de impedir aquela manifestação, porque aquilo ali é um ato de afeto, e não importa se for mesmo sexo ou sexo diferente, na verdade aquilo nem deveria acontecer. Nem deveria acontecer. O apóstolo Paulo está trazendo exortações e refreando impulsos de adultos. Imagine se o que você não tem que fazer e refrear dentro da sua casa, com seus filhos, com seus adolescentes. E aí você lê lá no versículo 29. Pule lá para o 7:29, por favor. O final do versículo. O que resta é que não só os casados sejam como se o não fossem. Calma aí. O que está escrito aqui? Que proposta é essa do apóstolo Paulo? Qual é o alvo de uma palavra como essa? Os casados vivam como se o não fossem. Como que é isso? Como que funciona isso? O que significa isso? Como é o corintiano, vamos dizer, o corintiano, ou o cidadão de Corinto, ele entendia que o corpo poderia ser lançado a qualquer tipo de prática, mesmo que fosse contrária a Deus, afinal o corpo seria colocado na terra e sepultado, então o corpo não serviria para nada. Então eles achavam o seguinte: se nós vamos contrair casamento, se nós vamos nos casar, se nós vamos entrar em regime de matrimônio, então eu quero fazer todo o meu querer dentro do regime matrimonial. Eu quero que todos os meus anseios, todos os meus sonhos, fantasias e tudo que eu penso a respeito de relacionamento sexual seja concretizar dentro do casamento, e não importa o que aconteça, isso tem que acontecer, porque eu estou cumprindo a lei de Deus que manda me casar com uma esposa, então tudo vai ser concretizado. Se você entrar em regime matrimonial, se você honrar o santo estado do matrimônio, pensando como o cidadão de Corinto pensa, você está casando errado. Eu vou casar para ser feliz. Eu vou casar para realizar todas as minhas fantasias. Eu vou casar para que todos os meus impulsos sexuais que estavam reprimidos sejam todos eles saciados. Tem alguma coisa errada aí, não tem? Quem disse que o casamento foi feito
para te agradar. Quando Jesus forma uma aliança com a sua noiva, que é a igreja, ele se agradou? Ou ele foi parar ali por ela? Se você, meu querido irmão, está pensando em casar, para se completar, para se saciar, para se satisfazer, para tomar todo o seu ímpeto e todos os seus sonhos e ilusões e praticá-los dentro do casamento, você está casando mal. Você não está casando, você está querendo um culto pagão. Você está querendo um culto promíscuo. Obviamente que dentro do casamento podemos experimentar, e somente dentro do casamento podemos experimentar aquilo que Deus criou de forma santa, pura e imaculada, num leito sem mácula. Isso é obra de Deus, criação de Deus. Deus nos fez dotado de prazer. Porém, se você está casando para que dentro do casamento você se realize em todos os seus âmbitos de prazer, de cobiça, de paixões, de lascívia e de impulsos, esse casamento não é para a glória de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui: aqueles que se casam, vivam como se não o fossem. Porque o seu cônjuge não vai te saciar a alma. Muito pelo contrário. Muitas vezes você vai precisar sofrer, como o apóstolo Paulo diz, angústias. Diz o versículo 28. O versículo 28 diz assim: mas se te casares, com isto não pecas. E também, se a virgem se casar, por isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne, e eu quisera poupar-vos. Quero que você entenda uma coisa aqui. Angústias na carne, o que significam angústias na carne para o casal, para o casamento, para pessoas que contraem o matrimônio, o santo estado. Você vai viver angústia na carne porque agora você não vive mais só para você. Isso é ruim? Não, é bom. Só que nessas condições que o apóstolo Paulo está vivendo aqui em Corinto, que são condições de perseguição, havia uma perseguição contra a igreja intensa. E quando essas pessoas se casassem, além de ter que prestar contas, agora você não pode fazer mais tudo que você fazia sozinho. Agora você tem pessoas que você responde por elas, que você lidera elas, que você precisa fazê-las felizes, cuidar delas, trabalhar por elas. Então agora você não vai viver mais para você mesmo. Antigamente, solteiro, você vivia para você. Você não dava satisfação, somente aos seus pais, né? Mas você não tinha que dar satisfação ao cônjuge, você podia ir, chegar e não precisava falar para ninguém. Agora você tem o compromisso de zelar por uma família, por uma casa. E angústia na carne viria, por exemplo, se houvesse uma perseguição, uma pessoa sozinha, um homem sozinho ou uma mulher sozinha, um solteiro, uma pessoa que é servo de Deus e prega o evangelho, no meio de uma perseguição, poderia fugir mais rápido. É somente por esses motivos. Porque havia perseguição. E se houvesse ali uma união de matrimonial entre essas pessoas, a perseguição
provavelmente alcançaria a família. Porque seria muito difícil sair um homem, uma mulher e 4 crianças correndo. Imagina uma pessoa correndo contra uma perseguição. Uma espada está vindo. E agora imagina uma família correndo contra a perseguição. É por isso que o apóstolo Paulo escreveu isso. Se for possível, permaneçam solteiros. Se for possível. Mas, se vocês se casarem, saibam que pode ser muito difícil. Vocês vão poder ver, vocês vão correr o risco de ver seus filhos sendo mortos, sua esposa sendo morta, e logo na sequência, você sendo morto. Porque você vai proteger sua família. Você não vai abandonar ela. Amém, meu irmão? Homens, digam amém. Homens, por favor, bem forte, bem grave. Amém. Amém. Você vai se colocar na frente de um perseguidor. Você vai dar a sua vida. Isso é angústia na carne. E fora isso, todas as outras questões que envolvem agora que você não vive mais para você mesmo. Então, e é isso que significa que está casado, viva como se não fosse, porque agora você não vai viver mais para você mesmo. Você não vai se satisfazer no seu cônjuge, porque o seu cônjuge não satisfaz a tua alma. Nós cantamos aqui: Cristo satisfaz minha alma, pois em meu lugar morreu. Vida e liberdade plena a tua salvação me deu. Teu cônjuge opera salvação na tua vida? Teus filhos operam salvação na tua vida? O único que opera salvação na nossa vida é Jesus. O único que satisfaz nossa alma é Jesus. O único que pode satisfazer-nos plenamente é Jesus. Você pode buscar viver uma vida promíscua e se entranhar na promiscuidade e viver dentro de uma promiscuidade e ser prisioneiro de uma vida imoral e sensual, e você jamais se saciará, porque isso não sacia. Muito pelo contrário, só gera mais sede, mais fome e desejo de ter cada vez mais intenso. E você não vai ter. Isso é ilusão. Isso é carnal. Isso são as cobiças dos nossos olhos. Jamais nos satisfarão. São as concupiscências da carne, as paixões da carne. Jamais te satisfarão. Nós vamos depois continuar falando sobre isso, mas o que eu quero que você entenda é o seguinte. Nós estamos falando, nessas quintas-feiras, nós estamos falando sobre desenvolvimento, crescimento. É necessário que você corte coisas na sua vida. Corte coisas na sua vida. Se você acha que casando você vai viver plenamente satisfeito, é melhor você cortar agora isso. Porque no casamento é para você satisfazer o teu cônjuge e não você. Tanto o marido quanto a esposa, agora um se preocupa em agradar o outro e não mais a si mesmo. Isso é estar casado e viver como se não estivesse. Porque o que eles pensavam de casamento é que eles se satisfariam, mas no casamento, você é que satisfaz o outro. E não é só sexualmente, não, é em todas as áreas, tá? Segurança, trazer equilíbrio, ser moderado. Os frutos do Espírito para um cônjuge são imprescindíveis. Imprescindíveis. Então, estava lá no sítio em Seropédica, só para a gente encerrar. Estava lá em Seropédica e tinha uma palmeira, a palmeira que está ali na frente do santuário. Ela estava com uns 2 ou 3 galhos, e esses galhos estavam caídos, já de secos, né?
E você olhava, eu olhava para ela que estava me incomodando. Eu passei 2 vezes na frente dela, fiquei incomodado com aquilo. Eu falei, não sei se eu vou, não sei se eu arranco esse galho, não sei se eu não arranco, mas teve uma hora que eu passei, eu não aguentei. Ela estava feia. Aqueles galhos feios, aqueles galhos mortos, caídos, soltos, praticamente soltos, e estavam trazendo feiura para a beleza externa da palmeira. Eu passei, eu arranquei os 3 galhos. Tive que fazer uma força. Às vezes esses galhos mortos ficam bem duros, né? São difíceis de ser arrancados. Mas consegui. Depois de um tempo consegui. Fazendo uma forcinha, eles caíram. E revelou-se uma parte verde, um verde intenso, vivo, que estava escondido por aqueles galhos secos. E eu fiquei olhando para a palmeira. Eu falei assim, que vontade agora de ficar olhando para essa palmeira. É assim que é a nossa vida no reino. A maior beleza da nossa vida está quando nós cortamos coisas mortas, cortamos coisas dessa terra, cortamos paixões, cortamos sensualidade, cortamos coisas que são pecados contra o corpo. E eu penso que da mesma forma que eu vi aquela beleza na árvore, depois de arrancar aquela folha morta, eu fico imaginando você abrindo mão de toda a sua vida promíscua e lasciva. E Deus olha e diz, está aí a beleza da minha santidade. E você vai trazer alegria aos olhos de Deus quando você cortar coisas na sua vida. Para viver vida santa, na maioria das vezes você não vai precisar acrescentar muita coisa. Nós precisamos apenas da graça. O apóstolo Paulo ouviu de Deus, a minha graça te basta. Às vezes a gente precisa só da graça e as outras coisas a gente só precisa ir cortando. Cortando. Deixando o agricultor cortar, aparar, podar. E aí nós vamos ser aquelas árvores frondosas, como aquela palmeira frondosa. Fique de pé, por favor. Feche os seus olhos. Curve a sua cabeça. O que precisa ser cortado na sua vida? Dentro do teu casamento, na tua vida conjugal, o que você precisa colocar em ordem? O que é necessário colocar em ordem? Arrancar ramos podres, arrancar ramos pecaminosos, alegram o coração de Deus. Permitir que a palavra de Deus ilumine nossas trevas, alegra o coração de Deus. A palavra nos purifica. A palavra nos santifica. Precisamos da tua palavra, Senhor. Precisamos cortar coisas na nossa vida. Enquanto o mundo quer acrescentar e se saciar com as coisas desse mundo, as coisas dessa terra, as coisas que passam, como nós lemos. No teu reino é quando nós cortamos coisas nas nossas vidas. Cortamos a aparência deste mundo, que é passageira, que é morta, que é vazia, é vaidade. É quando nós cortamos essas coisas que nós vivemos para a glória de Deus. Ajuda-nos, ó Pai,
a vivermos vida santa, solteiros ou casados, mas aliançados contigo, saciados na tua palavra, para a glória do teu nome, Senhor, como templo do Espírito Santo, que é o meu corpo. Amém. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai Celestial e o consolo do Espírito permaneça sobre a tua vida, agora e para sempre. Amém, Senhor. Amém. Uma boa noite, meu irmão.